sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva. Hoje venho partilhar com vocês um dos livros preferidos de 2025 aqui da minha pessoa. Eu adorei ler este livro, da Sara Martins Vilabril, Descubra o seu caminho profissional. E se por acaso estão a ver o meu vídeo, se é a primeira vez, eu espero que gostem do conteúdo. Não se esqueçam de subscrever, de ativar o sininho, de dar um like, de comentar, de partilhar com os vossos amigos, porque é muito importante este nosso trabalho. E cada vez mais, se pudermos divulgar livros e divulgar autores, novos autores portugueses, é uma ajuda entre todos que não custa nada e nós ficamos todos felizes. Muito obrigada! Então, vou começar este vídeo por pedir desculpa à Sara, porque eu demorei um bocadinho mais do que é habitual a trazer esta opinião. Primeiro porque estive sem computador, como eu vos disse. Depois porque este livro da Sara é um livro que não se pode ler a correr. Não é mais um livro de desenvolvimento pessoal, não é? É um livro que tem muitos exercícios, é muito didático, é um livro que parece que está a conversar connosco. Eu por vezes sentia-me numa aula de terapia. Eu adorei isso, porque cada vez mais nós precisamos de reflexões e de ler coisas que nos façam sentir bem. E este livro da Sara tem aqui espelhado muito estudo, muita pesquisa. É um livro cheio de esquemas, é um livro cheio de, como é que eu hei de vos dizer, cheio de atividades que fazem-nos sentir mesmo muito curiosos, que fazem-nos sentir bem depois de as lermos, que inconscientemente damos por nós a comparar situações da nossa vida que estão de tal forma tão enraizadas em nós, ou por culpa da sociedade, ou por culpa da nossa educação, ou por culpa das circunstâncias, e muitas vezes o que acaba por acontecer é que nós esquecemos o que é que realmente nos faz sentir bem, o que é que realmente nos faz sentir feliz, e uma vez que nós passamos tanto tempo no trabalho, são tantas horas diárias, são tantas horas semanais, muitas vezes nós sentimos-nos tristes, nós acabamos por sentir que aquela rotina profissional chega ali a um ponto que não passa daquilo e pode trazer consequências. Neste livro da Sara eu senti que, para além de ser um livro que para mim tem imensas inspirações, porque a Sara tem aqui muitas citações que eu própria tirei notas, eu escrevi na minha agenda, eu anotei o livro todo, porque nós podemos escrever no livro, que eu sinto que eu vou voltar a ele muitas vezes, principalmente quando eu sentir que alguma coisa na minha vida não está a fazer sentido, não me está a deixar fazer feliz. E eu achei fantástico. Eu por exemplo, eu vou-vos ler aqui um excerto, que é um dos meus preferidos deste livro, e eu quero muito partilhar com vocês. Convicções limitadoras de origem social. As convicções de origem social são aquelas que estão no inconsciente coletivo. Aquelas frases muito repetidas que quase todas as pessoas dizem. Por exemplo, no geral, a sociedade acredita que devemos arranjar um emprego seguro e para a vida. Talvez mais pessoas acreditem nisso do que nos benefícios de trabalhar por conta própria. Como consequência, existem mais pessoas a trabalhar por conta do trem do que a trabalhar por conta própria. Por ouvirmos tanto dizer algo a tantas pessoas e tantas vezes, incorporamos a frase no nosso sistema de crenças, sem questionarmos se é ou não verdade. Eu vou-vos dizer, eu adorei mesmo este parágrafo. E é verdade, nós vamos muito atrás daquilo que nos dizem. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta nem sequer acreditam nas nossas decisões, nos nossos passos, e acredito que haja muitas pessoas que acabem por ter medo de dar um passo seguinte, precisamente por estarmos nesta sociedade de crenças. Ao longo de todo o livro, eu dei por mim a refletir de uma forma muito mais consistente do que é habitual, não é? Também faço as minhas reflexões e já li tantos livros de desenvolvimento pessoal e nunca senti em nenhum aquilo que eu senti com este livro. Primeiro porque não me li de uma assentada, depois porque podemos fazer exercícios que nós vamos ter necessidade de voltar. Eu dava por mim
E até comentei isso, que eu dava por mim, eu fazia um exercício, eu ficava a refletir e depois, passado um dia ou dois, eu voltava novamente a fazer o exercício e a comparar se as respostas eram iguais. E o livro é tão didático, é tão interativo, que é impossível nós esquecermos. E eu, por sentir que neste caso a narradora, a Sara, né, estava a conversar comigo à medida que eu ia lendo, à medida que eu ia sublinhando, à medida que eu ia fazendo os exercícios, eu acabava por sentir necessidade de voltar todos os dias um bocadinho ao livro. E por isso eu convido-vos a conhecerem este livro da Sara. Está deliciosamente bem organizado. Foi algo que eu senti. Eu acho o livro muito organizadinho. Cada passo que nós damos à medida que os capítulos vão avançando fazem sentido. As frases escolhidas eu apontei na minha agenda e eu tenho a certeza absoluta que eu vou levá-las para a vida. Algumas eu desconhecia-as por completo, também achei essa parte muito interessante. E o livro é leve, o livro não é pesado, não é um livro que vá resolver. Atenção, eu não sinto que o livro nos ajude a decidir ou a resolver os nossos problemas. Mas é um livro que nos coloca a refletir de uma forma tão inconsciente, que acontece de forma natural, que nós chegamos ao final e algumas das nossas convicções estão mais acrescentadas. Não sentimos tanto medo de passos que nós talvez tenhamos dúvidas de dar. E eu agora vou falar por mim, que eu li este livro exatamente após eu ter decidido mudar de trabalho, após eu ter feito algumas mudanças na minha vida, e eu senti que este livro enriqueceu-me muito. E eu acho que foi por isso que o ler este livro com as palavras que eu precisava para o momento que eu estava a atravessar fez-me ficar completamente encantada com ele e tenho sugerido a imensas pessoas. É um livro que deve de andar connosco na nossa mala. É um livro que, no final daqueles dias chatos de trabalho, ou até naqueles dias em que nós às vezes parece que nos sentimos meio perdidos, que vale a pena chegar, que vale a pena ler, que vale a pena fazer exercícios, porque estes esquemas têm um significado tão interessante que a nossa inconsciência deixa-se levar, a nossa inconsciência vai-nos transmitir coisas como a tranquilidade, como a sensatez de que as nossas decisões vão de encontro àquilo que nós acabamos por procurar. E vou-vos dizer, abençoada a hora que este livro veio ter comigo. Eu espero que tenham a oportunidade de o ler. Se têm dúvidas, eu digo-vos, eu adorei. Alguns dos capítulos começam com perguntas, por exemplo, quem sou eu? E depois nós temos um esquema e temos definições que nós nos vamos identificar, que nós nos vamos enquadrar, e é muito interessante. Até para nós quebrarmos coisas que estão enraizadas na nossa forma de estar, na nossa forma de agir, na nossa educação, porque muitas vezes são coisas que até nem nos fazem felizes e nós estamos aqui quase como que obrigados a fazer assim. Ok, eu tenho que ter aquele trabalho porque tem que ser assim. Mas será que eu sou feliz? Será que é isto que eu preciso? Será que eu não consigo fazer mais e melhor? Há muitas questões e há sempre dúvidas e perguntas a surgirem e de alguma forma, e de uma forma muito subtil, eu sinto que este livro nos dá respostas muito interessantes. O que eu acho é que não são respostas no imediato e daí eu aconselhar a que o livro não seja lido de forma repentina, que não seja lido por ler, nada disso. Estes exercícios precisam de calma, estes exercícios precisam que se esteja ali de corpo e alma, sem pensar nos julgamentos, sem pensar em nada, e eu acho que foi isso que me fez sentir tão bem neste livro, é que eu sentia-me a conversar com o livro, é que eu sentia-me dentro do livro e eu percebia que ao fazer estes exercícios eu estava a ser bem interpretada e isso é muito importante. Portanto, olhem, é um livro que eu aconselho a toda a gente, é um livro que vai fazer parte da minha vida, sem dúvida, e confesso que eu não esperava gostar assim da forma que eu gosto.
nem estava a contar que este livro tivesse impacto em mim, sobretudo nas questões relacionadas comigo própria. Ainda mais do que até o plano profissional, confesso. E é muito mais que um livro de desenvolvimento pessoal. É um livro didático, é um livro que eu recomendo, é um dos preferidos da Dora de Livros à Lareira com Chá, portanto, olhem, entrem em contacto com a autora. Eu vou deixar a página da autora aqui em baixo. Ela é super querida, é super acessível e é muito interessante descobrir este trabalho que para mim foi dos melhores que eu descobri neste patamar de livros de desenvolvimento pessoal, de reflexões. E olhem que eu já li muitos, porque eu gosto, são temas que eu gosto muito, este destaca-se. E por isso, muito obrigada, Sara. Tenho a certeza absoluta que este livro vai ser um sucesso e provavelmente eu ainda vos vou voltar a falar dele, porque este livro, para onde eu for, vai comigo. Espero que tenham gostado da minha opinião. Não se esqueçam de comentar, está bem? Se quiserem adquirir o livro, fica na caixinha de descrição do vídeo o link da Sara e falam diretamente com a autora. Muito obrigada, não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Mua!